Quando o mundo parou de respirar. Quando o primeiro suspiro cessou, nós não entendemos. Quando as ruas ficaram vazias, nós ainda esperávamos. Quando os mortos começaram a andar, era tarde demais para fugir. Eu não sou um herói. Eu não fui feito para sobreviver. Esta é a história de como o mundo que conhecíamos morreu e de como eu lutei para não morrer com ele. Capítulo 1. O último dia normal. Eu deveria ter notado os sinais. O noticiário parecia distante, como uma história de outro continente que nunca nos tocaria. Focos de violência, pessoas atacando umas às outras. As ruas aqui onde eu morava ainda sorriam, cafés cheios, crianças indo para a escola, ônibus lotados, mas naquela manhã algo estava diferente no ar. Não era só o silêncio incomum, era como se o próprio vento carregasse um aviso. Passei pela praça e notei a padaria fechada, o jornaleiro ausente. Senti um frio na espinha, mas segui andando. Negação é confortável. Às 10 da manhã, as sirenes começaram. Primeiro uma, depois muitas. Carros de polícia atravessavam as avenidas, ambulâncias em velocidade absurda. Ninguém explicava nada. As mensagens no celular começaram a pipocar, misturadas entre alarmes falsos e súplicas verdadeiras. Meu primeiro impulso foi correr para casa. Tranquei as portas e liguei a televisão. As imagens eram surreais, hospitais invadidos, cidades bloqueadas, a expressão vazia de pessoas que minutos antes estavam vivas. Agora não eram mais. Do outro lado da rua, vi meu vizinho, Sr. Carlos, cambaleando. Ele era um homem robusto, forte, mas agora andava como se algo dentro dele estivesse quebrado. Me observava com olhos sem brilho, como um cão velho perdido no caminho de volta. Eu deveria ter ajudado. Em vez disso, desliguei todas as luzes, segurei a respiração e observei pela fresta da janela enquanto o mundo começava a ruir. E naquela noite, ouvi pela primeira vez o som que nunca mais esqueceria. O som dos mortos arrastando seus pés. Capítulo 2. As ruas vazias. Acordei com o estrondo de uma explosão. A terra tremeu levemente sob meus pés, como se a cidade, doente, estivesse tentando tossir algo para fora. Arrisquei uma olhada pela janela. As ruas estavam vazias, de uma forma que nenhuma cidade deveria estar. Carros abandonados, portas abertas, janelas quebradas. Um cachorro vagava sozinho, uivando para o nada. Sabia que precisava sair. A comida em casa não duraria. Peguei o que pude. Uma mochila velha, água, alguns enlatados, uma faca de cozinha. Não pensei em despedidas. Não havia mais para quem se despedir. Na porta, respirei fundo. O ar parecia mais pesado, quase pegajoso, como se cada molécula estivesse contaminada pela morte. Meus passos ecoavam pelas calçadas desertas, uma trilha sonora lúgubre para o fim do mundo. Vi o primeiro corpo logo na esquina. Uma mulher, talvez uns 40 anos. Tinha marcas no pescoço e os olhos abertos, sem vida. E ainda assim, quando passei por ela, juro que seus dedos se moveram. A sensação de ser observado crescia a cada esquina virada. Não era apenas paranoia, eu não estava mais sozinho. E logo entenderia que naquele novo mundo, estar sozinho seria o menor dos meus problemas. Capítulo 3. A primeira perda. Encontrei abrigo numa loja de ferramentas saqueada. Estava vazia, ou assim pensei. Enquanto vasculhava prateleiras caídas, ouvi um gemido fraco vindo dos fundos. Era um garoto, talvez 10 ou 11 anos, escondido entre caixas de pregos e cordas. Estava assustado, com o rosto sujo e a camiseta rasgada. Quando me viu, gritou, mas eu o silenciei com um gesto urgente. Seu nome era Daniel! Ele havia perdido os pais na correria. Agora era só mais uma alma perdida, agarrada a qualquer esperança frágil de sobrevivência. Sem hesitar, decidi levá-lo comigo. O problema era: crianças choram, e naquele mundo, qualquer som podia ser uma sentença de morte. Enquanto andávamos pelos becos, Daniel tropeçou e caiu, deixando escapar um gemido agudo. No mesmo instante, ouvi passos rápidos, mas não eram passos normais. Eram batidas descompassadas, apressadas, famintas. Segurei Daniel com força e corremos, escondendo-nos entre escombros. Eu podia sentir a respiração quente das criaturas tão perto que quase podia tocar. Foi a primeira vez que percebi: sobreviver significava, às vezes, sacrificar a piedade.
Mas naquela noite decidi que enquanto eu respirasse, Daniel também respiraria. Capítulo 4. Correndo no escuro. Daniel e eu encontramos abrigo num antigo teatro. As cortinas empoeiradas, o palco destruído e o cheiro de mofo criavam uma cena de horror que parecia saída de um pesadelo. Acendemos uma lanterna fraca apenas por segundos, temendo chamar atenção. Cada pequeno som, o estalo da madeira, o farfalhar de ratos, nos fazia gelar. Do lado de fora, os gemidos aumentavam. Eles sabiam que havia vida ali. Eles sempre sabem. Decidimos nos revezar para dormir. Eu ficaria acordado primeiro. Daniel, exausto, adormeceu rapidamente num canto. Observei-o dormir, sentindo um peso novo sobre mim. Não era só minha vida que estava em jogo agora. Horas depois, quase cochilando, ouvi um barulho vindo dos bastidores. Algo ou alguém estava nos observando. Me levantei devagar, a faca firme na mão, o coração explodindo no peito. O que quer que estivesse ali não era amigo. E pela primeira vez entendi que no novo mundo, monstros nem sempre tinham rostos podres. Capítulo 5. Vozes na frequência. Fugimos do teatro ao amanhecer, sob um céu doente, tingido de amarelo sujo. A cidade parecia mais morta a cada dia, ou talvez estivesse mais viva. Do jeito errado, encontramos um rádio em uma loja saqueada. Era velho, mas ainda funcionava. Passei horas girando o botão, buscando qualquer sinal de que o mundo ainda existia além daquele inferno. Finalmente, uma voz. Fraca, cheia de estática, mas definitivamente humana. Se você estiver ouvindo, ainda há esperança. Refúgio na colina norte, sobreviventes, proteção. As palavras soaram como uma promessa, ou uma armadilha. Daniel olhou para mim com olhos grandes, cheios de uma fé desesperada. Ele acreditava. E contra toda lógica, parte de mim também queria acreditar. Com o rádio nas mãos e a esperança corroendo meu bom senso, decidimos seguir aquela voz. Mal sabíamos que na colina norte, a esperança seria mais mortal do que qualquer morto-vivo. Capítulo 6. O grito no escuro. Eu sabia que estava arriscando tudo quando entrei naquele túnel abandonado. O cheiro de mofo e podridão era insuportável e cada passo ecoava como um tiro no vazio. Mas o que eu procurava, comida, abrigo, talvez algo mais, me forçava a seguir em frente. Na escuridão, só a lanterna trêmula na minha mão iluminava o caminho. Ouvi o primeiro som quando estava a meio caminho, um gemido, fraco, quase humano. O tipo de som que seu instinto manda você fugir. Mas o que eu tinha a perder? Meus pés hesitaram, mas meu coração empurrou para frente. O grito que veio em seguida não era de dor, nem de fúria. Era algo quebrado, como se a alma de alguém estivesse se desfazendo dentro daquelas paredes. O eco bateu em mim como uma onda e minha lanterna vacilou. Corri sem olhar para trás, sentindo o vento gelado do túnel bater contra meu rosto. Cada batida do meu coração parecia sincronizar com os ecos à minha volta. Eu não sabia se estava sendo seguido ou se era só a minha mente pregando peças. Quando finalmente saí do túnel, o mundo lá fora parecia ainda mais morto do que antes. O sol fraco não oferecia calor. A única certeza que eu tinha era que havia algo novo no meu rastro. E que ele sabia que eu existia agora. Naquela noite, mesmo acampado longe dali, jurei que ainda ouvia aquele grito. Como um chamado, como se estivesse me convidando a voltar. Eu não dormi. E pela primeira vez em muito tempo, tive medo de que talvez eu não estivesse mais sozinho. Capítulo 7. Sussurros na bruma. A manhã chegou com uma névoa tão densa que eu mal via a ponta dos meus próprios dedos. A paisagem parecia dissolvida, como se o mundo estivesse sendo apagado diante dos meus olhos. Decidi seguir em direção ao que restava de uma antiga estrada. Era o único sinal de civilização que ainda parecia existir. Mas logo percebi que não estava sozinho. Vozes, sussurros se espalhavam pela bruma como fantasmas zombando de mim. Tentei me convencer de que era apenas o vento brincando com meus sentidos,
mas quanto mais caminhava, mais distintas as vozes se tornavam. Uma mulher chorando, uma criança chamando por sua mãe, um homem murmurando palavras de raiva. A tentação de responder era quase insuportável. A solidão pesa sobre nós como uma pedra e qualquer som humano é uma corda jogada no abismo. Mas eu sabia, ali, confiar no que você ouve é assinar sua sentença de morte. De repente, um vulto cruzou a estrada à minha frente, alto, curvado, movendo-se com uma lentidão antinatural. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu me escondi entre os escombros de um carro queimado, rezando para que não me notassem. A figura parou. Por um momento terrível, tive certeza de que ela podia me ouvir pensar. Depois, seguiu em frente, arrastando algo pesado atrás de si, desaparecendo de volta na névoa. Decidi não seguir mais a estrada. Às vezes, o caminho mais claro leva direto para a morte. Capítulo 8. A Casa da Colina. No final da tarde, encontrei uma velha casa de fazenda no alto de uma colina coberta por névoa. Era o tipo de lugar que antes poderia parecer acolhedor. Agora era apenas um túmulo em pé. A porta estava entreaberta. Cada fibra do meu corpo gritava para eu ir embora. Mas o frio e a fome falavam mais alto. Entrei, segurando a faca com força, os olhos atentos a qualquer movimento. O interior era uma cápsula do passado. Fotografias ainda penduradas, brinquedos espalhados pelo chão, pratos sujos na mesa. Era como se a vida tivesse sido arrancada dali num piscar de olhos. No segundo andar, encontrei sinais de luta. Móveis quebrados, manchas escuras nas paredes. E no quarto dos fundos, a prova de que nem todos que moravam ali conseguiram fugir. Eu não toquei em nada. Não disse uma palavra. Apenas me sentei no chão, encostado na parede, tentando fingir que era só mais uma casa vazia. Mas quando a noite caiu, a casa mudou. Os estalos das paredes velhas se tornaram passos. As janelas rangiam como se alguém tentasse abri-las. E do quarto ao lado, ouvi o choro de uma criança. Eu sabia que não podia haver ninguém ali, mas mesmo assim, tapei meus ouvidos e fechei os olhos. Às vezes, fingir é a única maneira de sobreviver. Capítulo 9. O eco da cidade morta. Deixei a casa antes que o sol nascesse. Meu corpo cansado protestava, mas minha mente sabia que permanecer ali era suicídio. Cada fibra minha queria escapar daquele eco. O que encontrei adiante foi pior, uma cidade pequena, inteira tomada pela poeira e pela decadência. Carros abandonados, lojas saqueadas, postes caídos como esqueletos de um tempo melhor. A cidade morta parecia me observar. Cada janela quebrada era um olho vazio, cada beco escuro um suspiro contido. Mas o que realmente me assustou foi o silêncio. Um silêncio tão absoluto que meus próprios passos pareciam gritos. Encontrei abrigo num supermercado saqueado. Enquanto procurava entre as prateleiras destruídas, ouvi passos arrastados, lentos, irregulares. Me escondi atrás de um freezer derrubado, a respiração presa. Espiei por uma brecha e vi. Não eram humanos. Ou, se um dia foram, não eram mais. Seus corpos deformados e movimentos descoordenados contavam uma história de sofrimento eterno. Fiquei imóvel, torcendo para que não me sentissem. Durante horas, talvez, até que o som dos passos finalmente se afastou. Às vezes, sobreviver é apenas uma questão de saber quando se tornar invisível. Capítulo 10. A marca. Na saída da cidade encontrei algo que me deixou paralisado, uma marca feita com sangue seco, na parede de um prédio, um símbolo que eu não reconhecia, mas que parecia me chamar. Parei para observar. Era uma espiral dentro de um triângulo cercada de pequenos riscos como garras. Quem a desenhou? E mais importante, por quê? O vento soprou forte, como se tentasse me empurrar dali, mas algo dentro de mim dizia que aquele símbolo era um aviso ou um convite. Decidi ignorar e seguir meu caminho, mas conforme me afastava, percebia outras marcas semelhantes nos prédios, nos muros, nas calçadas, como se estivesse sendo conduzido sem perceber. A sensação de ser observado voltou com força total, e desta vez eu sabia que não era apenas paranoia. Alguém ou algo sabia que eu estava ali. Naquela noite, dormi sob as raízes de uma árvore morta, mas o símbolo não saía da minha mente. Ele parecia pulsar dentro do meu crânio, como um segredo prestes a explodir. E pela primeira vez desde o início de tudo, eu soube que minha luta pela sobrevivência estava apenas começando.
Capítulo 11. N, o Pregador. No dia seguinte, seguindo a estrada rachada e engolida pela natureza, encontrei o que restava de uma igreja. As paredes estavam desmoronadas, mas o sino ainda pendia torto, rangendo com o vento. Havia algo estranho naquele lugar, algo que me fez hesitar. Mesmo assim, a fome me forçou a entrar. Lá dentro encontrei bancos podres, livros rasgados e uma figura. Sentado diante do altar destruído, um homem magro, envolto em trapos, murmurava palavras que não conseguia entender. Eu deveria ter ido embora, mas fiquei parado, hipnotizado. O pregador, como comecei a chamá-lo na minha mente, parecia não me notar, ou talvez soubesse que eu estava ali e não se importasse. Me aproximei devagar. O que ouvi me gelou o sangue. Ele falava dos marcados, daqueles que carregavam o símbolo para um novo amanhecer, e que o sangue purificaria os escolhidos. O pregador se virou de repente, seus olhos fundos brilhando com uma loucura fervorosa. Murmurou que eu era esperado, que eu fazia parte da profecia. Saí correndo da igreja, o eco de suas palavras me perseguindo. Desde então, cada sombra pareceu mais ameaçadora. Naquele mundo esquecido por Deus, até a fé havia se tornado uma arma. Capítulo 12. O convite. Na manhã seguinte, encontrei algo pendurado em uma árvore, um pedaço de tecido, como uma bandeira improvisada, com o mesmo símbolo desenhado a sangue. Debaixo dele havia uma pequena caixa de madeira. Contra todo o meu bom senso, abri. Dentro havia um mapa, feito à mão, com marcas em locais que eu deveria evitar e uma rota traçada com cuidado, levando a um ponto específico. Era uma armadilha. Eu sabia disso, mas também era a primeira indicação de que havia outros sobreviventes, ou ao menos algo semelhante a humanos. Guardei o mapa. A dúvida me consumia. Seguir o caminho seria loucura, mas ignorar o convite poderia significar a morte de outro jeito. A solidão cobra seu preço. Decidi seguir parcialmente a rota, mantendo distância, observando de longe. A cada dia encontrava mais símbolos, mais sinais de que estavam me guiando ou me caçando. As noites se tornaram piores. Os sonhos, antes apenas vazios, agora estavam cheios de olhos que me observavam e vozes sussurrando meu nome. A sensação de que algo se aproximava era quase física, como uma onda prestes a me engolir. Capítulo 13. O portador da máscara. No terceiro dia seguindo o mapa, vi algo que nunca vou esquecer. Um homem de máscara branca, imóvel no meio de uma clareira devastada. Ele parecia me esperar como uma estátua viva. Não se moveu quando me aproximei cautelosamente. Não falou, apenas observava. A máscara era lisa, sem feições, exceto por uma rachadura que cruzava o olho esquerdo, como uma cicatriz antiga. Sua simples presença parecia dobrar o ar à volta, tornando a respiração difícil. Quando avancei mais um passo, ele ergueu a mão lentamente, apontando para o chão entre nós. Havia outro mapa e uma pequena ampulheta de vidro quebrado. Era um aviso, ou uma contagem regressiva. O homem não tentou me seguir quando recuei. Apenas virou-se lentamente e desapareceu entre as árvores como se nunca tivesse estado ali. O mapa indicava um último ponto, um lugar chamado apenas de O Reduto. Talvez fosse onde tudo terminaria, ou onde algo novo começaria. Capítulo 14. O Reduto. Segui o novo mapa por dias. Terrenos hostis, áreas devastadas, campos onde corpos apodreciam esquecidos. Cada passo era uma batalha contra o desespero. Finalmente, vi as ruínas do que um dia foi um centro comercial. Muros improvisados, barricadas destruídas e no centro, um grande portão com o símbolo espiralado pintado em preto. O Reduto. No começo, parecia abandonado, mas conforme me aproximei, percebi sinais de vida. Fumaça fraca, restos recentes de fogueiras, pegadas. Entrei armado de toda a cautela que me restava. As lojas vazias formavam corredores escuros e traiçoeiros, ecos de movimentos, passos, talvez respirações. E então eu vi eles, os sobreviventes, mas algo neles estava errado. Seus olhos eram vazios, seus corpos marcados pelo símbolo, como se a própria pele tivesse sido rasgada para aceitar aquela marca. E todos se voltaram para mim ao mesmo tempo, como marionetes puxadas pela mesma mão invisível. Capítulo 15. A escolha.
Fui cercado sem violência, sem pressa. Era como se já soubessem que eu viria, como se de algum modo todo o meu caminho tivesse sido traçado para chegar até ali. Uma mulher se destacou do grupo, o rosto deformado pelas cicatrizes, mas os olhos ainda brilhando com algo que lembrava a humanidade. Ela se ajoelhou diante de mim e estendeu as mãos, oferecendo uma faca pequena. A mensagem era clara: ou eu aceitava me juntar a eles, ou me tornaria parte da paisagem devastada. Olhei ao redor. O reduto era uma sombra do que já foi civilização, mas talvez fosse tudo o que restava. Um novo começo, ou o fim final. Segurei a faca, sentindo seu frio na pele. Naquele mundo quebrado, as escolhas não eram mais entre certo e errado, mas entre morte rápida ou lenta. A dúvida me consumia enquanto o símbolo parecia queimar dentro da minha mente. E então, a voz ecoou novamente, não do lado de fora, mas dentro da minha própria cabeça. Escolha, ou será escolhido. Capítulo final. O eco dos condenados. Aceitei a faca, não porque acreditasse neles, mas porque ali, naquele momento, recusar seria assinar minha sentença. As pessoas ao redor sorriram, um sorriso vazio, desprovido de qualquer traço de alegria. Fui conduzido até o centro do reduto, onde um círculo havia sido traçado no chão com sangue seco. No meio, uma cadeira velha coberta por correntes e fitas feitas de tecido rasgado. Um trono, como eles chamavam. Sentei. Não por vontade própria, mas como se algo, uma força invisível, me empurrasse. O ar pareceu pesar sobre meu peito, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. A mulher de cicatrizes se aproximou e, num ritual sussurrado, cortou levemente a palma da minha mão, deixando o sangue pingar sobre o símbolo no chão. Cada gota parecia vibrar, pulsar, como se o próprio solo absorvesse a vida que eu derramava. De repente, tudo ficou em silêncio. As pessoas ao redor pararam de se mover. Seus olhos se fixaram no vazio, suas bocas abertas em um grito mudo. O chão sob meus pés tremeu. Uma fenda fina e escura se abriu no centro do círculo, como uma rachadura no próprio tecido da realidade. Dela, uma fumaça negra e fria começou a se espalhar, serpenteando em direção aos sobreviventes. E a mim! Foi então que percebi. O reduto não era um refúgio, era um altar. E eu era a oferenda. A fumaça invadiu meus pulmões. Meu corpo ficou imóvel. Meus olhos viram, mas não conseguiam mais chorar. E enquanto a última fagulha da minha consciência se apagava, uma única frase ecoou dentro da minha mente: agora você pertence ao vazio. A tela escurece, o som de uma respiração pesada, um último olhar para as ruínas do mundo.